Você já parou para pensar no quanto julgamos as pessoas apenas pela aparência? O que aconteceu com esta mulher em um restaurante de luxo vai fazer você repensar completamente a forma como vê os outros. Ela foi humilhada e expulsa na frente de todos por causa de suas roupas simples e molhadas. Mas minutos depois, quando descobriram quem ela realmente era, o silêncio foi absoluto. Antes de começar essa história incrível, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você gosta de histórias que nos fazem refletir sobre a vida, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história inspiradora. Agora sim, vamos à história. A chuva caía forte naquela noite de sexta-feira em São Paulo. As gotas pesadas batiam contra o asfalto da rua Oscar Freire, uma das mais elegantes da cidade, onde restaurantes caros e boutiques de luxo se alinhavam lado a lado. Entre eles, destacava-se o Le Palais d'Or, um restaurante francês de alta gastronomia que havia conquistado sua segunda estrela Michelin apenas 6 meses antes. Marina Alves caminhava apressada pela calçada molhada, seus tênis surrados fazendo barulho a cada passo. Suas roupas estavam encharcadas, de uma calça jeans desbotada, uma camiseta simples que grudava no corpo por causa da água, e uma jaqueta velha que há muito tempo havia perdido sua capacidade de proteger contra a chuva. Seus cabelos castanhos estavam colados no rosto, e ela carregava apenas uma pequena mochila nas costas. Aos 32 anos, Marina era praticamente irreconhecível naquele momento. Ninguém que a visse ali, molhada e com roupas simples, imaginaria quem ela realmente era. E era exatamente assim que ela gostava. Após semanas de trabalho intenso, viajando pelo interior do Brasil, documentando comunidades isoladas para seu novo livro fotográfico, Marina finalmente havia retornado à capital paulista. Ela olhou para o relógio em seu pulso, de um modelo simples e funcional, nada ostentoso. E estava atrasada. Sua melhor amiga, Carolina, havia marcado um jantar no Le Palais d'Or para comemorar seu aniversário de casamento, e Marina havia prometido estar lá às 8 da noite. Já passavam das 8h30. Carol vai me matar, pensou Marina, apressando o passo. Ela havia planejado passar em casa primeiro, tomar um banho e se arrumar adequadamente, mas o voo havia atrasado 3 horas por causa do mau tempo. Seu telefone havia descarregado no aeroporto, impedindo-a de avisar sobre o atraso. A única opção era ir direto ao restaurante. Marina parou em frente à porta imponente do Le Palais d'Or. A fachada elegante, com suas janelas de vidro fosco e detalhes dourados, intimidava. Através do vidro, ela podia ver o ambiente requintado, lustres de cristal, mesas com toalhas brancas impecáveis, taças de vinho brilhando sob a luz suave, e clientes vestidos com suas melhores roupas, conversando em tom baixo enquanto degustavam pratos sofisticados. Ela respirou fundo e empurrou a porta. O calor do ambiente a envolveu imediatamente, um contraste marcante com o frio da chuva lá fora. O som de conversas elegantes e música clássica suave preenchia o ar. O aroma de especiarias finas e vinhos caros era inebriante. Mas assim que Marina deu 2 passos para dentro do restaurante, todas as conversas pareceram parar. Cabeças se viraram. Olhares de surpresa e desaprovação a percorreram de cima a baixo. Ela deixou um rastro de água no chão de mármore polido enquanto se dirigia ao balcão de recepção. O maitre, um homem de aproximadamente 50 anos, vestido com um terno impecável e uma gravata borboleta perfeitamente ajustada, a observava com uma expressão que misturava choque e indignação. Seu nome, conforme indicava o crachá dourado em seu peito, era Monsieur Laure. Com licença, disse Marina, tentando soar o mais educada possível, apesar do desconforto de estar completamente encharcada. Tenho uma reserva. O nome é Carolina Mendes, mas... Desculpe-me, Laure a interrompeu, sua voz carregada de desdém, falando alto o suficiente para que várias mesas próximas pudessem ouvir. Mas este estabelecimento possui um código de vestimenta bastante rigoroso. Como pode ver? Ele gesticulou vagamente na direção dela e não será possível permitir sua entrada nessas condições. Marina sentiu o sangue subir ao rosto. Ela olhou ao redor e percebeu que todos os clientes estavam olhando. Alguns sussurravam entre si, outros nem se incomodavam em disfarçar seus olhares críticos. Eu entendo que minhas roupas não sejam ideais, Marina começou, mantendo a voz calma.
Mas meu voo atrasou por causa da chuva, meu telefone descarregou, e minha amiga está me esperando. Se eu pudesse apenas. Madame, Lauren a interrompeu novamente, desta vez com ainda mais firmeza. Não podemos fazer exceções. Nossa reputação depende de mantermos certos padrões. Tenho certeza de que compreende. Um homem de meia idade, sentado em uma mesa próxima com o que parecia ser um jantar de negócios, murmurou algo para seus colegas. Todos riram discretamente, olhando na direção de Marina. Marina sentiu uma mistura de frustração e humilhação. Ela não estava acostumada a ser tratada assim, mas também não costumava andar por aí com roupas molhadas e surradas. Durante suas viagens de trabalho, a aparência era a última de suas preocupações e funcionalidade e conforto vinham sempre em primeiro lugar. Por favor, ela insistiu, tirando a mochila das costas e começando a procurar algo dentro dela. Deixe-me ao menos avisar minha amiga que estou aqui. Se ela pudesse descer só por um momento. Isso não será necessário, uma voz feminina cortou o ar. Uma mulher elegante, vestida com um vestido de grife e joias caras, aproximou-se da recepção. Seu nome era Patrícia Rocha, esposa de um empresário importante, e cliente VIP do restaurante. Lauren, não vê que está deixando essa pessoa e fazer uma poça no chão? Isso é terrível para o ambiente. Minha mesa está bem ali, e francamente, é muito desagradável jantar enquanto assistimos a esta cena. Várias outras pessoas murmuraram em concordância. Marina sentiu seu coração acelerar, não de medo, mas de indignação. Ela havia enfrentado situações muito mais difíceis em suas viagens e havia dormido em redes no meio da floresta, havia atravessado rios caudalosos, havia passado dias sem banho adequado para conseguir as fotografias perfeitas de comunidades indígenas. Mas nada disso a havia preparado para ser tratada como uma intrusa em sua própria cidade. Olhe, disse Marina, tentando manter a compostura, eu sei que a situação não é ideal, mas... A situação não é apenas o não ideal, madame, Lauren a interrompeu mais uma vez. É completamente inaceitável. Devo pedir que se retire imediatamente, ou serei forçado a chamar a segurança. Neste momento, um burburinho mais alto começou a se espalhar pelo restaurante. Alguns clientes já haviam pegado seus telefones, aparentemente filmando ou fotografando a cena. Marina podia imaginar as legendas: uma mulher de rua tenta entrar em restaurante chique ou algo igualmente ofensivo. Do nada, um homem robusto de terno preto aproximou-se. Era o segurança do estabelecimento. Ele olhou para Lauren, que fez um gesto sutil com a cabeça. Vamos, senhora, disse o segurança, sua voz grave e firme. Não queremos causar uma cena. Por favor, retire-se voluntariamente. Marina olhou ao redor uma última vez. Viu rostos indiferentes, alguns divertidos, outros genuinamente incomodados com sua presença. Ninguém estava disposto a defender uma estranha molhada e mal vestida. Ela respirou fundo, pegou sua mochila e se virou para sair. Mas antes de dar o primeiro passo em direção à porta, uma voz familiar ecoou do segundo andar do restaurante. Marina! Carolina Mendes, uma mulher linda de 34 anos, vestida com um elegante vestido azul marinho, apareceu no topo da escada. Seu rosto expressava uma mistura de alívio e preocupação. Ela desceu correndo, seus saltos altos fazendo barulho contra os degraus de mármore. Meu Deus, Marina! Eu estava tão preocupada. Seu telefone estava desligado, eu não sabia se você ainda viria. Carol abraçou a amiga molhada, sem se importar com o vestido caro. O que aconteceu? Por que você está assim? Voo atrasado, chuva, telefone descarregado, Marina explicou rapidamente. Vim direto do aeroporto. Desculpe o atraso. Lauren limpou a garganta, visivelmente desconfortável com o rumo que a situação estava tomando. Senhora Mendes, eu lamento, mas sua amiga não atende aos nossos requisitos de vestimenta. Estávamos justamente pedindo que ela se retirasse. Carolina olhou para Lauren com uma expressão de incredulidade. Você está brincando, certo? Esta é minha convidada. Ela está na minha reserva.
Compreendo, Sra. Mendes, Lauren disse, adotando um tom ligeiramente mais suave, pois Carolina era também uma cliente regular e importante. Mas nossas políticas são claras. Não podemos fazer exceções, mesmo para convidados de nossos clientes mais estimados. Exceções? Carolina elevou a voz, atraindo ainda mais atenção. Ela não está pedindo uma exceção. Ela está molhada por causa da chuva, não porque escolheu se vestir assim. Marina tocou o braço de Carol suavemente. Está tudo bem. Não quero causar problemas. Podemos ir para outro lugar. Não, Carol interrompeu firmemente. Ela olhou ao redor do restaurante, observando os clientes que assistiam à cena com interesse. Não, não está tudo bem. Isto é ridículo e você sabe disso, Marina. Enquanto a discussão se desenrolava na entrada do restaurante, uma figura observava tudo de longe, do conforto de um escritório no segundo andar. Jean-Pierre Dumont, o proprietário do Le Palais d'Or, estava revisando os relatórios financeiros do mês quando ouviu a comoção lá embaixo. Aos 58 anos, Jean-Pierre era um homem que havia construído seu império gastronômico do zero, vindo da França há 30 anos com apenas um sonho e uma receita de família. Ele se aproximou da janela de vidro que dava vista para o salão principal e observou a cena. Viu Lauren, seu maitre de confiança há 15 anos, discutindo com uma mulher molhada e mal vestida, enquanto outra mulher, visivelmente irritada, defendia a primeira. Jean-Pierre suspirou. Ele confiava no julgamento de Lauren sobre a manutenção dos padrões do restaurante, mas algo naquela situação o incomodava. Sempre a mesma história, murmurou para si mesmo. Aparências. No salão principal, a situação estava se tornando cada vez mais tensa. Patrícia Rocha, a cliente que havia reclamado anteriormente, voltou a se manifestar. Francamente, isto é inaceitável, ela disse em voz alta, dirigindo-se tanto a Lauren quanto às outras mesas ao redor. Pagamos preços premium para jantar em um ambiente adequado. Se vamos começar a permitir que qualquer pessoa entre assim, qual é o ponto de termos um estabelecimento de classe? Qualquer pessoa. Carolina virou-se para encarar Patrícia, seus olhos brilhando de raiva. Esta ou qualquer pessoa é Marina Alves. Talvez você devesse. Marina segurou o braço de Carolina com mais força, tentando impedi-la de continuar. Ela odiava quando as pessoas usavam seu nome ou sua reputação para conseguir tratamento especial. Esse era exatamente o tipo de situação que ela sempre tentava evitar. Carol, por favor, Marina disse baixinho. Vamos apenas ir embora. Não vale a pena. Mas era tarde demais. A menção do nome havia despertado a curiosidade de alguns dos presentes. Um jovem empresário, que estava jantando com sua esposa em uma mesa próxima, pegou seu telefone e começou a digitar rapidamente. Segundos depois, seus olhos se arregalaram. Espere, ele disse em voz alta, levantando-se da cadeira. Marina Alves? A fotógrafa Marina Alves? O restaurante ficou subitamente silencioso. Até Lauren pareceu momentaneamente desconcertado. O jovem empresário se aproximou, segurando seu telefone. Você é a Marina Alves que ganhou o World Press Photo há 2 anos? A que fotografou aquela série incrível sobre as comunidades ribeirinhas da Amazônia? Marina sentiu o rosto corar. Ela assentiu relutantemente. Sim, sou eu. Oh meu Deus, a esposa do empresário também se levantou, aproximando-se. Eu assisti o documentário sobre seu trabalho na Netflix. Através das lentes da humanidade, não é? Foi incrível. De repente, a atmosfera no restaurante mudou completamente. Vários clientes pegaram seus telefones e começaram a procurar. Murmúrios de reconhecimento começaram a se espalhar pelas mesas. Ela trabalhou com a National Geographic. Suas fotos estão no MoMA em Nova York. Ela foi entrevistada pela Oprah no ano passado. Lauren ficou pálido. Ele olhou para Marina com novos olhos, tentando reconciliar a mulher molhada e simplesmente vestida à sua frente com a renomada fotógrafa documentarista cujo trabalho era celebrado mundialmente. Patrícia Rocha, que momentos antes havia sido tão crítica, agora parecia ter engolido um limão.
Ela lentamente voltou para sua mesa, evitando olhar na direção de Marina. Eu não sabia. Lauren começou, sua voz falhando. Claro que não sabia, disse Carolina, ainda irritada. Por que você julgou minha amiga apenas pela aparência? Assim como todos os outros aqui. Marina colocou a mão no ombro de Carol, tentando acalmá-la. Carol, está tudo bem mesmo. Vamos apenas. Mademoiselle Alves, Lauren interrompeu, sua atitude completamente transformada. Por favor, aceite minhas mais sinceras desculpas. Eu cometi um erro terrível. Se me permitir, ficaria honrado em... Não, Marina disse firmemente. Obrigada, mas não. Ela olhou ao redor do restaurante, vendo os rostos que minutos antes a haviam julgado com desdém, agora observando com uma mistura de admiração e vergonha. Vocês sabem qual é o problema? Marina disse, sua voz calma mas firme, carregando para todo o salão. Não é que vocês não me reconheceram. É que vocês me trataram daquela maneira porque acharam que eu não merecia respeito. Se eu fosse apenas uma mulher comum, sem prêmios ou reconhecimento, ainda seria errado me tratar assim. O silêncio que se seguiu às palavras de Marina era pesado e desconfortável. Vários clientes baixaram os olhos, incapazes de encarar a verdade que ela havia exposto. Alguns voltaram rapidamente para suas refeições, fingindo que nada havia acontecido. Outros continuavam observando, claramente constrangidos. Lauren parecia não saber onde colocar as mãos. Mademoiselle Alves, eu e nossas políticas existem para manter um certo padrão, mas eu reconheço que fui inflexível demais. Por favor, permita-me corrigir este mal-entendido. Seu jantar será por nossa conta, naturalmente, e... Mal-entendido? Marina repetiu, uma sobrancelha levantada. Não houve mal-entendido algum, Sr. Lauren. Você viu uma mulher que não atendia aos seus padrões estéticos e decidiu que ela não era digna de estar aqui. A única coisa que mudou foi que agora você sabe que sou famosa. Mas e se eu não fosse? E se eu fosse apenas uma mulher trabalhadora que economizou durante meses para poder pagar um jantar especial com uma amiga? Ainda seria aceitável me expulsar? A voz de Marina era educada, mas havia um fio de aço nela. Ela havia passado anos documentando injustiças sociais ao redor do mundo. Havia fotografado refugiados, comunidades marginalizadas, pessoas esquecidas pela sociedade. E uma das coisas que mais a perturbava era exatamente este tipo de discriminação e julgar as pessoas pelo que elas aparentavam ter, e não pelo que elas eram. Um homem mais velho, sentado em uma mesa próxima com sua família, levantou-se lentamente. Ele tinha cabelos grisalhos bem penteados e vestia um terno caro, mas seu rosto mostrava genuína reflexão. A senhora está absolutamente certa, ele disse. Meu nome é Roberto Fernandes. Sou empresário e cliente deste restaurante há anos. E tenho que admitir que, como muitos aqui, julguei a senhora pela aparência quando entrou. Isso foi errado da minha parte, e peço desculpas. Sua honestidade pareceu quebrar uma barreira. Outra mulher, jovem e vestida elegantemente, também se manifestou. Eu também peço desculpas, ela disse. Eu até filmei parte da cena no meu celular, pensando em postar nas redes sociais. Que vergonha! Ela rapidamente apagou o vídeo na frente de todos. Carolina apertou a mão de Marina, orgulhosa de sua amiga. Vê. Este é o tipo de impacto que você tem nas pessoas. Não através de suas fotografias, mas através de quem você é. Marina sorriu para a amiga, mas ainda estava visivelmente desconfortável com toda a atenção. Eu só queria jantar com você e comemorar seu aniversário de casamento, ela disse baixinho. Foi neste momento que Jean-Pierre Dumont decidiu descer. Ele havia observado tudo do andar de cima, e a cada momento que passava, sentia-se mais envergonhado. Não pela política de vestimenta de seu restaurante, e ele ainda acreditava que manter certos padrões era importante, e mais pela falta de humanidade e bom senso na aplicação dessas regras. Jean-Pierre desceu as escadas com passos determinados. Todos os olhos se voltaram para ele quando reconheceram o dono do estabelecimento.
Mademoiselle Alves, ele disse, aproximando-se com as mãos estendidas em um gesto de paz. Meu nome é Jean-Pierre Dumont. Sou o proprietário deste estabelecimento. Observei tudo do meu escritório, e devo dizer que estou profundamente envergonhado e mortificado. Marina observou cuidadosamente. Havia sinceridade em seus olhos. Monsieur Dumont, ela respondeu com um leve aceno de cabeça. Por favor, ouça-me, Jean-Pierre continuou. Laure é um excelente maitre, e ele seguiu as políticas que eu mesmo estabeleci. Mas ao assistir esta situação se desenrolar, percebi que nossas políticas, embora bem intencionadas, foram aplicadas sem compaixão e sem bom senso. Você veio direto do aeroporto, sob uma tempestade, para encontrar sua amiga. Qualquer pessoa decente teria visto isso e oferecido um guarda-chuva, uma toalha, ou ao menos um pouco de compreensão. Em vez disso, você foi tratada como uma intrusa. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do restaurante. E não foi apenas Laure. Foi todos nós. Construí este restaurante com a missão de proporcionar não apenas comida excepcional, mas também uma experiência memorável. Mas que tipo de experiência é esta, onde a gentileza é menos importante que a aparência? Marina sentiu sua irritação diminuir ligeiramente. Pelo menos este homem parecia entender genuinamente o problema. Monsieur Dumont, ela disse, eu aprecio suas palavras. Mas como eu disse, não é sobre mim. É sobre todas as pessoas que podem ser julgadas e tratadas injustamente por não se encaixarem em um molde específico. Jean-Pierre assentiu pensativamente. Você tem toda a razão. E isto me faz refletir profundamente sobre como conduzimos nossos negócios. Ele se virou para Laure. Laure, você é um profissional excepcional, e aprecio seus anos de dedicação. Mas hoje ambos aprendemos uma lição importante. As regras existem para criar um ambiente agradável, não para excluir pessoas com base em circunstâncias que estão fora de seu controle. Laure, que havia permanecido calado e visivelmente constrangido durante toda a conversa, finalmente encontrou sua voz. Você está absolutamente correto, Monsieur Dumont. E Mademoiselle Alves, eu fui rígido e cruel. Minha desculpa é insuficiente, mas é sincera. Trabalhei em restaurantes de alto nível durante toda a minha carreira, e em algum lugar ao longo do caminho, esqueci que as regras devem servir as pessoas, não o contrário. Marina observou Maitre por um longo momento. Ela podia ver que ele estava genuinamente arrependido. Aceito suas desculpas, Monsieur Laure, ela disse finalmente. E espero que daqui em diante você possa ver além das aparências. Jean-Pierre voltou sua atenção para Marina e Carolina. Agora, sei que a confiança não se recupera facilmente. Mas gostaria imensamente que vocês fossem minhas convidadas esta noite. Não como uma forma de compensação, e nada pode compensar o que aconteceu, mas como uma oportunidade para mostrar que este estabelecimento pode ser melhor. Carolina olhou para Marina, deixando a decisão com ela. Marina pensou por um momento. Ela estava cansada da viagem, molhada, desconfortável. Parte dela só queria ir para casa, tomar um banho quente e dormir por 12 horas. Mas outra parte dela, e a parte que acreditava que as pessoas podiam aprender e crescer, e pensou que talvez ficando, ela pudesse transformar este incidente negativo em algo construtivo. Está bem, Marina disse finalmente. Mas primeiro, preciso muito de uma toalha ou algo para me secar. Estou congelando. Jean-Pierre imediatamente estralou os dedos. Naturalmente. Laure, por favor, acompanhe Mademoiselle Alves até nosso vestiário privativo. Temos roupas de reserva para emergências. E providencie que suas roupas molhadas sejam secas adequadamente. Minutos depois, Marina estava em um vestiário privativo e aquecido, enrolada em uma toalha macia e quente. Uma funcionária do restaurante havia trazido algumas opções de roupas, nada muito elegante, mas limpo, seco e adequado. Marina escolheu uma calça preta simples e uma blusa de seda branca. Não era seu estilo usual, mas servia. Enquanto se trocava, ela pensava em toda a situação. Estava acostumada a estar do outro lado da câmera, documentando momentos importantes na vida de outras pessoas.
Raramente se via no centro de tal drama. Mas talvez isso fosse bom. Talvez momentos como este fossem necessários para lembrar as pessoas, e inclusive ela mesma, sobre a importância de tratar todos com dignidade, independentemente de quem eles são ou como se apresentam. Quando Marina voltou ao salão principal, Carolina estava esperando por ela com um sorriso. Ficou linda, ela disse. Bem, tão linda quanto possível dado as circunstâncias. Jean-Pierre pessoalmente as guiou até a melhor mesa do restaurante, uma posição privilegiada perto da janela, com vista para a rua iluminada lá fora. A chuva havia diminuído para uma garoa suave, e as luzes da cidade cintilavam através do vidro. Esta é nossa mesa especial, explicou Jean-Pierre. Normalmente reservada para ocasiões muito especiais. Esta noite, vocês são minhas convidadas de honra. Ele pessoalmente apresentou o menu, explicando os pratos com paixão e conhecimento. Era claro que Jean-Pierre amava genuinamente sua profissão e sua comida. Marina podia ver por que o restaurante havia conquistado suas estrelas Michelin. Recomendo começar com foie gras com compota de figo e pão brioche, sugeriu Jean-Pierre. E para o prato principal, nosso magre de pato com molho de laranja e especiarias é excepcional esta noite. Carolina e Marina fizeram seus pedidos, e Jean-Pierre prometeu supervisionar pessoalmente cada prato. Antes de se retirar, ele hesitou por um momento. Mademoiselle Alves, ele disse, posso fazer uma pergunta pessoal? Marina assentiu. Claro. Por que você viaja tanto? Por que escolhe ir a lugares tão remotos, vivendo em condições tão difíceis, quando claramente poderia ter uma vida muito mais confortável? Marina sorriu, uma pergunta que ela havia respondido 1000 vezes, mas nunca se cansava de pensar sobre. Porque as histórias mais importantes são frequentemente as que ninguém está contando. As pessoas que mais precisam ser vistas são aquelas que a sociedade escolhe ignorar. Através da minha câmera, posso dar voz aos sem voz, mostrar a humanidade nos lugares mais esquecidos do mundo. Jean-Pierre ouviu atentamente, claramente tocado por suas palavras. É um trabalho nobre, ele disse. E depois do que presenciei hoje, vejo que você não apenas documenta a dignidade humana, e você a defende ativamente. Depois que Jean-Pierre se retirou, Carolina finalmente pôde relaxar com sua melhor amiga. Que noite, ela exclamou, tomando um gole de água. Quando marquei este jantar, eu imaginei algo tranquilo e elegante. Não uma revolução social no meio do restaurante. Marina riu. Desculpe por arruinar seu jantar especial. Arruinar? Você está brincando? Esta foi a coisa mais emocionante que me aconteceu em meses. Você deveria ter visto a cara daquela mulher, Patrícia, quando percebeu quem você era. Impagável. Carolina riu, mas depois ficou mais séria. Mas falando sério, Marina, você está bem? Sei que não gosta de ser o centro das atenções. Marina refletiu por um momento. Estou bem. Irritada no começo, sim. Mas também, e esperançosa? Se isso faz sentido. Acho que algumas pessoas realmente aprenderam algo hoje. Não todos, mas alguns. Você sempre foi otimista demais, Carolina disse com carinho. É uma das coisas que amo em você. As duas amigas conversaram sobre tudo o que havia acontecido desde a última vez que se viram. Carolina contou sobre seu trabalho como advogada de direitos humanos, sobre os casos difíceis que estava enfrentando, sobre como seu casamento estava indo bem apesar da rotina agitada de ambos. Marina compartilhou histórias de suas viagens, das pessoas extraordinárias que havia conhecido, das paisagens de tirar o fôlego que havia capturado. Quando a comida chegou, ambas ficaram impressionadas. Cada prato era uma obra de arte, apresentado com precisão e cuidado. O foie gras derretia na boca, a textura perfeita combinada com a doçura da compota de figo. O pato estava cozido à perfeição, suculento e saboroso. Tudo bem, admitiu Marina, a comida realmente é excepcional. À medida que a noite avançava, Marina notou que vários clientes passavam discretamente por sua mesa, alguns apenas acenando em reconhecimento, outros parando brevemente para pedir desculpas ou compartilhar como seu trabalho os havia impactado.
Uma mulher jovem, que não devia ter mais de 25 anos, aproximou-se timidamente. Com licença, senhora Alves, ela disse com voz suave. Eu só queria dizer que seu livro O Faces da Resiliência mudou minha vida. Eu estava estudando arquitetura, mas depois de ver seu trabalho, mudei para fotojornalismo. Quero fazer a diferença como você faz. Marina sentiu seu coração se aquecer. Isso é maravilhoso, ela disse sinceramente. O mundo precisa de mais contadores de histórias. Mas lembre-se, não é sobre a fama ou o reconhecimento. É sobre dar voz a quem não tem. Eu sei, a jovem respondeu. Foi isso que aprendi com você. Após a jovem se retirar, Carolina observou Marina com um sorriso. Você tem noção do impacto que tem nas pessoas, né? Marina balançou a cabeça. Não é sobre mim, Carol. É sobre as pessoas cujas histórias eu conto. Sempre tão modesta, Carolina suspirou. Mas ok, vou mudar de assunto. Então, me conta, e conheceu alguém nas suas viagens? Algum romance? Marina riu. Você nunca desiste, não é? Não, nenhum romance. Você sabe que meu estilo de vida não é exatamente propício para relacionamentos. Bem, talvez seja hora de pensar nisso, Carolina sugeriu. Você tem 32 anos, Marina. Não precisa casar e ter filhos se não quiser, obviamente, mas seria legal ter alguém esperando por você quando voltar dessas viagens malucas. Talvez um dia, Marina respondeu vagamente. Era uma conversa que elas tinham regularmente, e Marina sempre dava a mesma resposta evasiva. Enquanto esperavam a sobremesa, Jean-Pierre voltou à mesa. Como está tudo? A comida está do seu agrado? Está excepcional, Marina respondeu honestamente. Você claramente merece suas estrelas Michelin. Jean-Pierre pareceu genuinamente aliviado. Fico feliz em ouvir isso. E quero que saiba que levei muito a sério o que aconteceu hoje. Já conversei com minha equipe. Vamos revisar nossas políticas e treinamento. A gentileza e o respeito devem sempre vir primeiro. Fico feliz em ouvir isso, Marina disse. Mas posso fazer uma sugestão? Claro, por favor. Talvez vocês possam implementar algo como um guarda-chuva de cortesia na entrada durante dias chuvosos. E ter algumas toalhas disponíveis para clientes que chegam molhados. Coisas simples que mostram que vocês se importam com o conforto das pessoas, independentemente de como chegam. Jean-Pierre bateu palmas. Isso é brilhante. Simples, prático e compassivo. Vou implementar isso imediatamente. A sobremesa chegou pouco depois e um soufflé de chocolate com sorvete de baunilha e calda de framboesa. Era divino. Enquanto Marina saboreava cada colherada, ela refletia sobre a noite inteira. Havia começado de forma terrível, mas estava terminando de forma surpreendentemente positiva. Sabe, disse Marina para Carolina, eu estava realmente irritada quando cheguei aqui. Não apenas pelo tratamento, mas pela hipocrisia de tudo. Mas agora, e não sei. Acho que talvez algumas pessoas realmente vão pensar diferente depois de hoje. É porque você tem este dom de transformar situações ruins em oportunidades de aprendizado, Carolina respondeu. É o mesmo talento que faz de você uma fotojornalista tão incrível. Você vê além da superfície. Enquanto terminavam a sobremesa, um pequeno grupo de clientes formou-se discretamente perto da mesa delas. Lauren, o maitre, aproximou-se hesitantemente. Mademoiselle Alves, com sua permissão, alguns dos nossos clientes gostariam de falar com você. Mas não queremos incomodá-la se preferir privacidade. Marina olhou para Carolina, que deu de ombros com um sorriso. Tudo bem, Marina disse. Um por um, clientes se aproximaram. Alguns queriam tirar fotos, Marina educadamente recusou a maioria, nunca tendo gostado de fotos pessoais, ironicamente. Outros compartilharam como seu trabalho os havia tocado. Uma mulher idosa contou que havia reconhecido sua própria mãe, que era refugiada, em uma das fotografias de Marina sobre deslocados de guerra.
Minha mãe fugiu da Síria nos anos 1970, a mulher explicou com lágrimas nos olhos. Quando vi sua foto daquela avó síria com seus netos em um campo de refugiados, foi como olhar para minha própria história. Você humanizou algo que muitos preferem ignorar. Marina segurou a mão da mulher. Sua mãe deve ser uma pessoa muito forte. Gostaria de ouvir sua história algum dia. Eu adoraria compartilhar, a mulher respondeu, anotando seu contato. Outro homem, um professor universitário, explicou que usava o trabalho de Marina em suas aulas de sociologia. Suas fotografias abrem discussões importantes sobre desigualdade, dignidade humana e preconceito social. Depois do que testemunhei aqui hoje, vejo que você não apenas documenta essas questões, e você as vive. À medida que a noite avançava, o clima no restaurante havia se transformado completamente. O que começou como hostilidade e julgamento havia se tornado uma espécie de reunião comunitária, com pessoas de diferentes mesas conversando entre si sobre temas importantes e empatia, julgamento, privilégio. Jean-Pierre observava tudo com uma expressão pensativa. Ele se aproximou de Marina pela última vez antes que ela e Carolina partissem. Mademoiselle Alves, ele disse, o que aconteceu aqui hoje foi transformador. Para mim, para minha equipe, e acredito que para muitos dos nossos clientes. Você nos deu um presente e a oportunidade de sermos melhores. Monsieur Dumont, Marina respondeu, espero sinceramente que esta experiência faça diferença no modo como você conduz seu negócio. Mas mais importante, espero que faça diferença no modo como você e todos aqui tratam as pessoas no dia a dia, fora deste restaurante. Fará, Jean-Pierre prometeu. E gostaria de fazer uma proposta, se me permitir. Uma vez por mês, gostaria de oferecer jantares gratuitos para pessoas em necessidade e sem fins lucrativos que trabalham com desabrigados, trabalhadores comunitários, professores de escolas públicas. Pessoas que dedicam suas vidas a ajudar outros, mas que talvez nunca tenham a oportunidade de jantar em um lugar como este. Marina sorriu genuinamente pela primeira vez desde que havia entrado no restaurante. Isso seria maravilhoso. E se você quiser alguma ajuda para organizar isso, ficarei feliz em conectá-lo com algumas organizações que conheço. Seria uma honra, Jean-Pierre respondeu. Carolina e Marina finalmente se levantaram para ir embora. Lauren apareceu com um guarda-chuva grande. A chuva voltou, ele disse. Por favor, aceite isto. E novamente, minhas mais profundas desculpas pelo que aconteceu. Obrigada, Lauren, Marina disse. E para ser clara, não guardo rancor. Todos merecemos segundas chances. Enquanto Marina e Carolina caminhavam em direção à saída, protegidas pelo guarda-chuva, vários clientes aplaudiram espontaneamente. Marina acenou timidamente, ainda desconfortável com a atenção, mas grata pela mudança de atmosfera. Do lado de fora, a rua estava tranquila. A chuva havia limpado o ar, e o cheiro de terra molhada era reconfortante. Bem, disse Carolina enquanto chamavam um táxi, este foi definitivamente um aniversário de casamento memorável. Marina riu. Desculpe novamente por toda a confusão. Pare de se desculpar. Foi perfeito. Dramático, sim, mas perfeito. E você sabe o que é mais impressionante? Você transformou algo potencialmente horrível em uma experiência de aprendizado para todos os presentes. No táxi a caminho de casa, Marina olhou pela janela para a cidade iluminada. São Paulo à noite sempre tinha sua própria beleza, e as luzes dos edifícios, o movimento constante, a energia vibrante que nunca cessava. Era tão diferente dos lugares remotos onde ela passava a maior parte do tempo, mas era seu lar. Sabe, disse Carolina, interrompendo seus pensamentos, eu estava pensando no que você disse no restaurante. Sobre como as pessoas te tratariam se você não fosse famosa. E você tem toda a razão. Mas também me fez pensar e quantas vezes eu mesma julguei pessoas pela aparência. Quantas vezes deixei de ajudar alguém porque assumi algo sobre eles. Todos fazemos isso, Marina respondeu. É humano. A questão é reconhecer quando fazemos e tentar fazer melhor na próxima vez. Você sempre sabe as coisas certas para dizer, Carolina suspirou.
É irritante às vezes, sabia? Marina riu. Desculpa. Quando chegaram ao apartamento de Marina, Carolina decidiu subir também. Só para garantir que você não vai desmaiar de cansaço no elevador, ela brincou. O apartamento de Marina era simples, mas aconchegante. As paredes eram cobertas com fotografias, e não suas próprias, mas de fotógrafos que ela admirava. Havia também algumas fotos pessoais, dela e Carolina na faculdade, seus pais em uma viagem à praia, seus sobrinhos sorrindo. Quer um chá? Marina ofereceu. Não, obrigada. Preciso ir. Rodrigo deve estar preocupado, mesmo eu tendo mandado mensagem. Mas antes de ir, Carolina pegou uma pequena caixa embrulhada de sua bolsa. Feliz aniversário atrasado. Marina piscou. Meu aniversário foi há 3 semanas. Eu sei, mas você estava na Amazônia. Então, melhor tarde do que nunca. Marina abriu o presente cuidadosamente. Dentro estava um colar simples, mas elegante, com um pingente em forma de câmera fotográfica. Carol, e é lindo. Eu vi e pensei em você imediatamente, Carolina disse. Uma lembrança de que sua visão, tanto literal quanto metaforicamente, e é o que faz você especial. As duas amigas se abraçaram. Obrigada. Por tudo. Pelo presente, pelo apoio no restaurante, por ser minha melhor amiga. Sempre, Carolina respondeu. Agora vá tomar aquele banho quente que você estava desejando há horas e durma um pouco. Você parece exausta. Depois que Carolina saiu, Marina finalmente pôde processar todo o acontecido. Ela tomou um banho longo e quente, deixando a tensão do dia escorrer pelo ralo junto com a água. Vestiu um pijama confortável e fez um chá de camomila. Sentada em seu sofá, olhando para a cidade pela janela, Marina pegou seu laptop. Ela tinha o hábito de escrever em um diário digital após experiências significativas. Começou a digitar. 5 de novembro de 2025. Hoje fui expulsa de um restaurante por minhas roupas. Ou quase fui. O que começou como uma experiência humilhante se transformou em algo inesperado, uma conversa sobre dignidade, respeito e a facilidade com que julgamos as pessoas pela aparência. Passei anos fotografando injustiças ao redor do mundo, documentando como as pessoas são marginalizadas e discriminadas. Mas hoje, experimentei em primeira mão o que significa ser julgada e considerada indigna baseada apenas na aparência externa. O irônico é que isso me lembrou exatamente por que faço o que faço. Cada pessoa tem uma história. Cada rosto que fotografo, cada comunidade que documento, é composta por indivíduos que merecem ser vistos, ouvidos e respeitados. O dono do restaurante prometeu mudanças. O maitre se desculpou sinceramente. Vários clientes refletiram sobre seus próprios preconceitos. Isso vai durar? Algumas dessas pessoas vão realmente mudar a forma como tratam os outros? Eu quero acreditar que sim. Preciso acreditar que sim. Porque se não acreditarmos que as pessoas podem aprender e crescer, então qual é o sentido de tudo isso? De todo o meu trabalho, de todas as histórias que conto? Marina parou de digitar e olhou para as fotografias na parede à sua frente. Uma delas mostrava uma mulher idosa em uma favela no Rio, sorrindo apesar das circunstâncias difíceis. Outra mostrava crianças brincando em um campo de refugiados, encontrando alegria no meio do trauma. Essas pessoas nunca teriam a oportunidade de jantar em um restaurante como o Le Palais d'Or. E se tivessem, provavelmente seriam tratadas com o mesmo desdém que Marina havia experimentado. A diferença é que elas não teriam a sorte de ter um nome famoso para mudar a situação. Mas talvez, pensou Marina, o incidente de hoje pudesse fazer diferença de uma forma pequena mais significativa. Talvez o próximo cliente que entrasse naquele restaurante molhado e mal vestido fosse tratado com mais gentileza. Talvez alguns dos clientes que testemunharam a cena pensassem 2 vezes antes de julgar um estranho. Talvez. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Carolina, e chegou em casa bem. Rodrigo disse que você é oficialmente sua heroína depois que contei tudo.
Também disse que vamos ao seu restaurante favorito, aquele boteco na Vila Madalena, no próximo fim de semana. Disse que lá ninguém se importa com o que você veste. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. Marina sorriu. O boteco na Vila Madalena era um dos seus lugares favoritos em São Paulo, e simples, autêntico, onde ela podia ser apenas Marina, não a fotógrafa famosa. Ela respondeu, perfeito. Mal posso esperar. Antes de dormir, Marina checou suas redes sociais. Já havia posts sobre o incidente e aparentemente alguns dos clientes do restaurante haviam compartilhado a história. Para sua surpresa, a maioria dos comentários era positiva, com pessoas discutindo sobre discriminação, privilégio e a importância de tratar todos com respeito. Um comentário em particular chamou sua atenção: um trabalho como garçonete e isso acontece o tempo todo. Clientes nos tratam como invisíveis ou inferiores. É bom ver alguém falando sobre isso. Marina respondeu: sua história também merece ser contada. Se quiser compartilhar suas experiências, entre em contato. Estou sempre procurando histórias reais de pessoas reais. Enquanto finalmente se deitava para dormir, Marina pensou que talvez este incidente desagradável tivesse servido a um propósito maior. Não era sobre ela ter sido vindicada ou sobre o restaurante ter sido envergonhado. Era sobre iniciar conversas importantes, sobre fazer as pessoas pensarem. E no final, isso era exatamente o que seu trabalho sempre havia tentado fazer, e fazer as pessoas verem além de suas bolhas confortáveis, além de suas suposições, para reconhecer a humanidade compartilhada em todos nós. Amanhã, pensou Marina enquanto fechava os olhos, amanhã volto ao trabalho. Há sempre mais histórias para contar, mais pessoas para fotografar, mais injustiças para documentar. Mas por hoje, ela havia feito sua parte. Uma pequena diferença, talvez. Mas como sempre dizia aos seus assistentes quando estava no campo, pequenas mudanças, multiplicadas por milhões de pessoas, podem transformar o mundo. E com esse pensamento final, Marina finalmente adormeceu, exausta mas satisfeita, enquanto a cidade de São Paulo continuava sua vida noturna lá fora, indiferente e eterna.